Hola a todos, ¿cómo están? Bien. Bienvenidos a más una clase de español. Yo me llamo Amanda Siqueira y hoy hablaremos sobre el módulo 10. Tranquilo? Oi, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Siqueira, sou professora de espanhol aqui do Colégio Força Máxima e hoje nós vamos trabalhar com o módulo 10, que fala sobre as preposições, ou seja, las preposiciones. Tranquilo? Então pega aí caneta, papel e a sua apostila para começarmos a trabalhar. Não esqueçam que a página é 44. Hoje eu trouxe 3 notícias para vocês. São notícias de um jornal muito famoso na Espanha chamado El País. O que eu indico a vocês hoje é sempre estarem lendo notícias em espanhol, além de cair sempre em provas de vestibular, te ajuda com vocabulário e uma maior desenvoltura na leitura, certo? Eu trouxe 3 notícias aí e eu queria que vocês percebessem que algumas palavrinhas estão sublinhadas. Isso significa que essas palavrinhas sublinhadas são o tema da nossa aula de hoje. Então, eu vou ler aqui a primeira notícia com vocês. Sánchez y Casado pactan convertir la mesa de reconstrucción en una comisión parlamentaria. Você percebe aí que a preposição sublinhada é o de e o en, certo? Assim como lá embaixo, ó. Espanha propone um fundo europeu de uno. E como é que eu falo vírgula em espanhol? 5 milhões de deuda perpétua. Olha o com aí sublinhado para marcar que também é uma preposição. Na segunda notícia, Hines, la fábrica solidária contra o coronavírus. Contra aí é uma preposição na língua espanhola. E a última notícia, la Generalitat sostiene que en una Cataluña independiente não haveria tantos muertos. O en aí marcado como a nossa preposição. Agora eu queria que a gente discutisse o conceito de preposição. Aí eu coloquei o conceito que está no seu livro, que é esse conceito de ser um nexo, né, subordinante, um nexo que cria, né, a dependência entre duas palavras. Porém, eu queria dizer para vocês que vai muito além, porque além de criar um nexo, as preposições possuem um sentido semântico, né? Uma expressividade semântica. E eu trouxe um exemplo para provar isso. Bibo e Lara, percebe? E aí embaixo eu coloquei com preposições diferentes. Bibo com Lara, Bibo sem Lara e Bibo para Lara. Cada uma dessas preposições gerou um sentido completamente diferente nas sentenças abaixo. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Nós vamos conhecer as preposições e vamos trabalhar o sentido de cada uma delas. Aí, ó, estão todas as preposições, você pode tirar uma foto, copiar no seu caderno, apesar de você ter tudo isso na sua apostila, ok? E eu deixei aí também um outro tipo, né, de conceito de preposição, qual é a função da preposição? Função de relacionar elementos de la oración que podem ser substantivos, adjetivos e advérbios. Então, sempre vai relacionar essas classes de palavras aí. A primeira coisa que eu queria que você soubesse antes da gente entrar em cada preposição é que as preposições fazem, né, contração com o artigo. Vamos lembrar? A preposição a mais o artigo ele e a preposição de mais o artigo ele. Lembrando que o ele é o artigo masculino singular, ok? O a mais o ele vai formar o nosso al, certo? Seria o ao. Ayer fui al cine. E o de mais o artigo ele vai formar o del. Salí del cine muy tarde. Tranquilo até aí? Você já viu esse conteúdo lá nos primeiros módulos. Além disso,
A preposição com, quando vai seguida do pronome mi, ti, si, né, que são os pronomes tônicos que a gente viu, o que vai acontecer? Eles também vão sofrer uma contração e formar uma palavra. Com mais mi vai ficar comigo. E percebe que o N, ele não some, ele continua. Vienes comigo al cine? Com mais ti, contigo. Quero falar contigo. Com mais si, consigo. Conversava consigo mesmo. Tranquilo até aí? Queria que vocês tivessem essa ideia que a preposição, ela também pode estar inserida dentro de uma contração. Agora a gente vai falar dos principais usos das preposições, ok? Vamos trabalhar uma por uma. A primeira é uma preposição muito utilizada, principalmente na sintaxe. Por quê? Objeto direto, em espanhol, pode ter a preposição a e o indireto também. Então, eles são muito utilizados. A letra A é muito utilizada. E qual é a função, né? A expressividade dela? Ela vai indicar direção, como verbos de movimento, ok? Olha o exemplo. Quando llegamos a la sala de proyección. Chegamos à sala. Está te indicando, né, a direção de onde você chegou. Localizar en el espacio. Olha o exemplo. El baño está al fondo del pasillo, a la derecha. Então, o banheiro está no final do corredor, à direita. Percebe que esse al é a contração, preposição, mais artigo, certo? E o último a aí, ó, a preposição, localizando no espaço, à direita, no final do corredor. Foi? Por fim, para indicar o momento preciso, no tempo. La conferência comienza a las 9. Começa no momento preciso. E esse a, ele vai aí, ó, inserir essa ideia de momento preciso. A las 9. Outra preposição muito conhecida é a preposição barro, que seria o nosso sob. E ele vai indicar que um elemento está debaixo de outro, fisicamente, ou, como ele diz aí, ó, conceptualmente. O que isso significa? Que não vai ter essa ideia de estar realmente embaixo, mas uma ideia talvez de submissão, ok? A mi gato le encanta dormir bajo el árbol. Aí eu estou trabalhando uma questão física, certo? Está realmente embaixo. Agora, olha o outro exemplo. Bajo el régimen militar, los periodistas fueron mais censurados. O que acontece aqui não é estar abaixo fisicamente, percebe? É como se estivesse, né, submetido ao regime militar. Foi? Com. O com, ele vai indicar companhia. Fui ao teatro com mi novia. Isso também vai acontecer quando você tiver outros casos como ele peleou com o seu marido, ela discutiu com o seu marido. Tem alguém ali com ela, certo? Então, por isso, essa ideia de companhia. Também vai indicar o instrumento, meio ou modo de realização de alguma coisa. Olha o exemplo aí. Corté la carne con un cuchillo. Eu estou inserindo aí o quê? A ideia do instrumento que cortou a carne, que foi o cuchillo, a faca. E também, olha só, lo hizo con atención. Percebe que com atención é o modo de realização? Eu fiz algo com atenção. Tranquilo? E por fim, hablar de contenidos e ingredientes. Quando você coloca o ingrediente em alguma coisa, né? Ou algo está contido dentro de outro. Legou na caja com livros. Então, dentro da caixa tinha livros contenidos. Hizo uma torta com fresa. Fiz uma torta com morango. Aí tá o ingrediente, né, que ela utilizou. Além disso, a gente tem a preposição de. Ela vai se referir ao ponto de origem no espaço. Então, olha o exemplo que você vai entender melhor. Quando volvas de la oficina, te cuento todo. Ou seja, o ponto de origem. Ele está na oficina, certo?
Vai falar da procedência, origem ou nacionalidade, lembrando que sempre que tiver essa ideia de origem, procedência, eu vou utilizar o verbo ser. Ele é de Madrid, certo? Ele é de Madrid, com o desenho mudo. Você tem aí o asterisco só para lembrar que você tem que utilizar o verbo ser. Expressar causa, me puse roja de vergüenza. Então, a causa de eu estar vermelha é a vergonha, ok? E, por fim, introduzir a matéria, essência ou característica de algo ou alguém. Esse anillo é de ouro. Então, é a matéria com que é feito o anel. Foi. Outra preposição bem conhecida é a preposição desde. Para que ela vai servir? Para marcar um ponto de origem no espaço. Olha o exemplo. Joaquim vino desde sua casa caminhando. Então, veio desde sua casa. Então, estou marcando uma origem no espaço. E também vai marcar o ponto de origem no tempo. Olha o exemplo. A fábrica de la família funciona desde 1980. Certo? Aí o desde está marcando a origem no tempo, quando começou essa fábrica, né? Desde 1990, de 1980. Tranquilo até aí? Próxima preposição, a preposição en. Quando eu utilizo a preposição en, professora, você vai utilizar para localizar no espaço. Os documentos estão em el cajón. Estou localizando onde estão os documentos. Estão ali. Tranquilo? Especificar um meio de transporte. Quando você vai de avião, de ônibus, em espanhol a gente utiliza a preposição en. Vou em autobus. Vou em metrô. Vou em avião. Eu sempre vou utilizar o en, tá? E não de. Tranquilo? É melhor ir em metrô. Por isso eu utilizo a preposição em. Além disso, eu vou situar no tempo também as coisas. Na Argentina, as classes terminam em diciembre. Então, na Argentina, as aulas terminam em dezembro. Então, estou situando no tempo, né? Quando as aulas acabam na Argentina. Outra preposição que todos conhecemos é a preposição por. Ela vai expressar um movimento, mas esse movimento é um movimento de trânsito, como se você estivesse passando por um determinado lugar. Olha esse exemplo aí. Caminaram por el parque. Percebe? É um movimento transitório, você não fica ali, só está passando. Desplaçamento geográfico, meio de transporte. Então, você vai usar para deslocamento geográfico com um meio de transporte. Envia um paquete por navio. Tá vendo? Tá tendo deslocamento geográfico de alguma coisa através de um meio de transporte. E, por fim, expressar uma causa ou finalidade. Olha o exemplo. Não saía de sua casa por medo. É a causa, certo? De não sair de casa. Por medo. E o outro exemplo. Gomes sempre lutou por liberdade. Qual é a finalidade dessa luta dele? A liberdade. Foi? Essas duas preposições aí que vocês estão vendo são preposições super importantes. Estão presentes em vestibular, prova de concurso e tudo mais. Porque muita gente confunde, mas é fácil discernir as duas. Vamos lá trabalhar. A primeira é expressar uma direção aproximada, falar de um momento aproximado ou uma localização imprecisa no tempo. Então, você já percebeu que o hacia, você vai utilizar ele como algo aproximado, não é algo muito certeiro. Olha o exemplo, vou hacia la ciudad. Então, você vai até a cidade, você não tem um ponto específico, certo? Na cidade. Os primeiros autos começaram a circular hacia 1900. Então, olha aí, hacia por meio ali, né? Por volta de 1900. Se casou hacia los años 90. Então, também aí, ó, por volta dos anos 90. Não tem uma precisão. Tranquilo? E o hasta? O hasta vai indicar um
ponto final de destino, vai expressar um ponto limite do tempo ou incluir pessoas e coisas. Então, olha aí, bem diferente do Ásia, que é muito aproximado, o Asa, ele é bem certeiro, ele marca um ponto limite. Olha o primeiro exemplo. Para llegar a mi casa, tómate qualquer ônibus que vaya hasta a Plaza 11. Então, você não vai até um lugar sem uma direção certa. Você vai até a Praça 11. Ele dormiu hasta a tarde. Ela não dormiu o tempo todo. Ela dormiu até, eu botei um limite no tempo. E por fim, a música era tão buena que hasta los más tímidos se puseram a cantar. Então, aí, ó, é a inclusão dos mais tímidos, né, dentro dessa sentença. Eu trouxe uma tirinha também, muito importante aí, ó, para a gente entender e lidar melhor com a matéria, que você tem o gato aí, ó, apaixonadíssimo, e ele diz, ante barro cabe contra desde entre hacia hasta para por segundo sin sobre trás. E ela vira para ele e fala, no gaturo, proposición, te pedi que me haga uma proposición. Então ela queria uma proposta, né, de namoro, de casamento, e ele entendeu preposição e começou a citar todas as preposições para ela. Agora, gente, eu vou trabalhar com vocês algumas preposições que não estão no livro, mas eu acho que é essencial que vocês conheçam cada uma e seus usos também, ok? A primeira é según, que vai indicar conformidade, modo, parecer. Olha o exemplo. Según el médico, la enfermedad es grave. Então, conforme o médico diz, né? Segundo o médico. Sin vai marcar a ausência de algo ou alguém. No fuimos a viajar sin dinero. Então, a ausência aí, ó, do dinheiro, né? Sem dinheiro. E traz, indicar posterioridade no espaço e no tempo. Olha o exemplo. Traz um mal ano, a indústria cresceu 31%. Então, esse traz aí é o nosso após, né? Após o mau ano, a indústria cresceu. E para finalizar as preposições, nós vamos falar de outras que são essenciais também. Durante, que vai expressar duração. Estuve bem durante todo o embaraço. Então, durante toda a gravidez ela esteve bem. Então, estou marcando a duração aí, ó, de 9 meses, né? Que é a de uma gravidez. Ante vai indicar que um elemento se situa antes de outro. Ante los hechos, el director decidiu hacer una reunião. Antes dos fatos, isso aí aconteceu. O mediante, que vai expressar um modo ou meio para conseguir algo, se autorizará o ingresso mediante a apresentação de um documento. Então, você só vai conseguir a autorização do ingresso através, né, da apresentação de um documento, mediante a apresentação de um documento. O contra vai indicar resistência ou oposição. O nombre imprudente chocou contra o muro, né? Contra o muro. Uma ideia de oposição. O entre vai se referir à posição de algo ou alguém dentro de um limite espacial ou temporal. Olha aí o exemplo. Pon el sofá entre las macetas de flores. Você vai botar entre, certo? Então, vai estar no limite, dentro de limites espaciais. Para vai indicar a direção, o destino. Vou para o centro, né? Estou indicando o destino para onde eu estou indo. E o sobre, que vai indicar a posição superior fisicamente. No dejes la toalla mojada sobre la cama. Tranquilo até aí, gente? Espero que tenham entendido tudo. Na nossa aula online, a gente tira todas as dúvidas, por isso que é bom que vocês anotem o que vocês não entenderam, as dúvidas que surgirem. Trouxe um exercício de vestibular para que vocês façam, né, dentro dessa ideia de preposição. Enquanto al uso de la preposición subrayada, la frase incorrecta es
Qual seria a frase incorreta? Dá um pause, faz a questão e volta para saber a resposta. A resposta é a letra C, por causa da preposição a, aí, percebe? Carmen prefere descansar lendo um buen livro. Não precisa desse a, lendo un buen livro. Tranquilo? O resto aí tá tudo certo. Tranquilo? O segundo exercício e o último que eu trouxe para vocês é para você achar, né, qual é a frase correta aí, de acordo com a preposição. Dá um pause, faz e volta. A resposta certa é a letra B. Vamos a passear los dos, porque o vamos ele exige a preposição a, ok? Você já deve ter passado por um outdoor aí da Maísa em algum momento em espanhol que sempre fala assim, ven a hablar espanhol. Né? Acho que, se eu não me engano, é do curso, e é, se eu não me engano. Esse ven a hablar, porque o verbo venir, né, o verbo vamos, como você vê aí, vamos, ele é um verbo que exige a preposição a. Tranquilo? A resposta A está errada, porque eu acabei de falar com vocês que a gente usa a preposição em para falar de um meio de transporte. A C, hablo com ele, hacia teléfono, esse hacia não está correto aí, certo? E a D, sou responsável por este museu, está errado, porque a gente usa aí, no caso em espanhol, a preposição de. Sou responsável de este museu. Tranquilo até aí? Queridos, é isso. Muito obrigada pela aula de hoje. Muitas graças. Beijos e hasta luego.